me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Só até aí, minha irmã, por favor, antes. Essa é uma passagem bem conhecida. E eu tenho orado muito em relação a isso. Porque nós sabemos que não há evangelho se não houver morte. É muito dentro do que Belinha estava falando. Não há evangelho, não há cristianismo se houver vida. E aí ele dá o exemplo, né, do grão de mostarda. Como qualquer outro fruto, você sabe, qualquer outro fruto que você come, há uma semente dentro. E aí muitas das vezes a gente pega esse fruto, joga a semente, e aí daqui a pouco está crescendo uma árvore. Mas se não houvesse alguém para comer esse fruto, e se esse fruto não morresse, essa semente não ia germinar, sabe? E Deus, ele é tão perfeito que a própria árvore, o fruto amadurece, cai, o tempo consome, a semente novamente está no chão, e dali se cria outras árvores muito mais frutíferas. Só que eu quero trazer isso para uma outra dinâmica, sabe? Eu quero trazer para você algo que Jesus tentou nos ensinar. Eu digo tentou porque parece que muitas das vezes parece que a gente não entendeu a parada. Por quê? Porque a gente está muito vivo. A gente está com muita razão. A gente está com muito direito. A gente está se achando no direito de muita coisa. Não que não tenha. Mas eu não vejo ninguém morto reclamar de algo. E por muitas das vezes vai parecer até mesmo que a gente vai sair, desculpa o vocabulário que eu vou usar, de trouxa, como otário. Muitas das vezes. Muitas das vezes o se calar vai confrontar algumas pessoas esperando uma resposta nossa. E aí eu me lembro, tu não tem nada a dizer? E ele calado. Por quê? Porque quando a gente vive algo de verdade, a gente entende aquilo que Jesus falou assim, ó. Ele falou assim, ó, se quer me seguir, negue-se a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É se achar que tem o direito de alguma coisa. É se achar que tem razão de alguma coisa. Vou usar uma dinâmica aqui muito voltada para casais, né? Quando há um debate, não vou falar discussão, como há um debate e alguém acha alguma coisa, se um der razão ao outro, acabou o debate. E ali você acaba com a discussão. Você acaba com aquilo que poderia alimentar uma discussão e com uma briga. Mas você só se cala, você está errado? Não. Mas por que você se calou? Porque o amor pela outra pessoa foi mais forte do que ter a razão. E é isso que Jesus demonstra na cruz, cara. Jesus o tempo todo ele demonstra na cruz, quando ele diz isso, que é chegada a hora, e ele fala, para que haja mais frutos, é necessário que alguém morra. Então talvez aquilo que você está orando pela sua casa, pela salvação da sua casa, pela salvação, talvez seja necessário, ou esteja faltando, você morrer. Talvez aquilo que você está pedindo no seu emprego, você está orando para os seus amigos de trabalho, você está orando para os seus amigos de faculdade, você está orando para os seus vizinhos, e talvez o que esteja faltando literalmente é eles descobrirem que você não vive mais. Por quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em mim, ele me ensina, sabe o quê? Que a vez que ele se calou e morreu, foi onde ele teve a maior vitória. A vitória está na morte, gente. Da morte do nosso eu. Do se calar quando tem razão. Jesus, mas dizem tanta coisa de você. Você não tem nada a falar?
como uma ovelha muda, que poderia dar justificativas imensas e dizer que não teria culpa de nada. Ele entendeu o propósito para qual ele foi gerado. E essa noite eu quero te trazer uma reflexão. Será que você entendeu o propósito para qual você foi gerado? Será que você entendeu o propósito para qual Cristo te salvou? Cara, eu vejo Lázaro. Pastor Fábio, eu vejo Lázaro, brother. O cara mais... Ele era tão amigo de Jesus que era o lugar onde ele ia descansar. Ali ele não precisava curar, ali ele não precisava fazer nada, ele só era Jesus, o amigo. Ele só era Jesus, o amigo. E é onde ele se sentia tão bem que ele chega a falar assim: ó, ela escolheu a melhor parte. Por quê? É aproveitar enquanto eu estou aqui. Então, ela fica ali do lado dele. Por quê? Porque eles eram apenas amigos. Ele ali não era o Filho de Deus, ali ele não era o que ressuscitava o morto, ali ele não era o que curava o leproso, ali era Jesus, o amigo, Rafa. Só o amigo. E aí, o melhor amigo de Yeshua morre. Por favor, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se Lázaro não tivesse morrido, será que ele teria o exemplo e o milagre falado até hoje? A relevância de quem foi Lázaro, pastor Tony? Se Lázaro não tivesse morrido, será que ele teria a relevância que ele tem hoje na nossa vida? A morte de Lázaro trouxe vida a muita gente. Porque muitas das vezes pessoas, por ele ler essa passagem e acreditar que ele estava lá morto por 4 dias, quantas vezes pessoas estão no CTI 4 dias? Quantas vezes pessoas estão muito mal por 4 dias? E eu já ouvi gente falando assim: Senhor, da forma que o Senhor fez com Lázaro, faz com aquela pessoa. E aquela pessoa, ela é tirada e é curada. Eu passei por um milagre, vocês sabem. Eu praticamente 7 dias da minha vida, eu não lembro, eu não sei de nada que aconteceu. Era, na verdade, para mim estar morto. Vocês sabem do meu testemunho. E depois de quase morrer, ou eu acredito, de verdade, porque algumas pessoas que estiveram presentes na minha queda, que falaram que quando eu caí e que o sangue da minha cabeça pastoso estava no chão e eu tive uma convulsão, me tremi e parei, um dos meus melhores amigos saiu correndo chorando e todo mundo saiu acreditando que eu estava morto. E aí algumas pessoas chegaram perto e falaram: Marco, Marco, Marco. Algumas começaram a orar. Aí daqui a pouco uma pessoa chegou, colocou a mão aonde é o meu batimento e falou assim: ele não está morto não, está batendo no coração ainda, vamos levar ele para o hospital. E passando por tudo que eu passei, que eu não lembro de quase nada, eu voltei à vida e eu falei: onde é que eu estou? E Deus foi tão maravilhoso comigo que eu não senti nenhuma dor nesses 7 dias internado no hospital. 3 de CTI e 4 de enfermaria. E quando eu acordei eu falei: eu só quero sair daqui. E depois de praticamente a minha morte, eu passei a viver de uma forma completamente diferente, por Ele me dar a oportunidade de novamente da vida. E por isso, Fábio, pastor, que eu tenho lido isso tem mexido comigo. Por quê? Porque não há vida se não houver morte. E talvez hoje você tenha procurado muitas coisas, sabe? Você tem falado com Deus: Senhor, por que isso não acontece? Senhor, o Senhor não está vendo isso acontecer. Senhor, olha o que está acontecendo. E eu me lembro de Moisés falando assim: eu quero ver a sua face. E aí Deus fala assim: cara, deixa eu te contar um negócio. Se você ver minha face, você vai morrer, mano. E ele: nem que seja por uma brecha, nem que eu morra, mas eu preciso te ver. Por quê? Porque se o Senhor não for comigo, de nada vai adiantar isso aqui. Talvez seja o que esteja faltando em nós realmente, é buscar de tal forma a Deus e que
que essa busca e esse encontro venha trazer a nossa morte. Ou às vezes nós temos tão medo ou não queremos se aprofundar tanto. Por quê? Porque você conhece pessoas que já alcançou esse lugar e que morreram e perderam a vontade de tudo. E você, não, porque se eu for ali, se eu viver igual, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Isso é tão importante para mim. Até que ponto? Até o quanto isso vale para você? Alguns de nós aqui já teve experiências de querer estar muito vivo e de buscar muito aquilo que nós sonhamos. E tudo isso que nós sonhamos, que não é pecado, gente, tudo aquilo que nós queremos fazer com a nossa vontade, sonhamos com a nossa vontade, nos afastou daquilo que iria nos matar. E todas as vezes que isso nos afasta daquilo que iria nos matar para a nossa carne, e a gente vive muito, a gente morre. Mas para quê? Na presença de Deus. Por quê? Não tem como seguir a dois senhores, irmão. Como a Belinha também falou. Não tem como você viver com o pé no mundo, ou com as suas vontades, com os seus projetos, com os seus desejos, e depois lá na frente você fala assim, caraca, olha onde é que eu estou, olha quanto tempo eu perdi, agora eu me sinto vazio, agora eu me sinto essa crise de ansiedade, agora olha eu aqui de novo com a insônia, agora olha eu aqui sentindo um monte de coisa, que quando eu estava lá na presença, que eu não queria mais saber de nada, que era só a presença, eu não tinha mais. Quantos de nós aqui? E tem gente que às vezes parece que se esquece e está querendo voltar a viver de novo aquilo que um dia já viveu e que tu sabe que deu brebrede, bro. Nada mudou, gente. Tem um pregador muito conhecido que ele fala que todas as vezes que a gente quer fugir do nosso compromisso, das nossas guerras, sempre tem um barquinho preparado. Por quê? Porque aquele barco que você queimou e falou assim, não, eu vou queimar esse barco aqui, por quê? Porque essa vida aqui eu não quero mais não, vou queimar, porque agora aqui vai ser o que dá. Aí daqui a pouco passa por dificuldade, daqui a pouco você vê algumas pessoas conquistando algumas coisas e você, poxa, poderia ser eu. Por quê? Porque você começa a querer estar vivo de novo, e aí você começa a passar por algumas coisas, aí você, peraí, eu acho que, deixa eu ver se alguém esqueceu um barco lá igual a eu, deixa eu ver se eu pego o barco de alguém. Por quê? Porque a gente está muito vivo para aquilo que a gente quer aqui, cara. E tudo aquilo que nos traz vida mata outras pessoas. Que incrível. Tudo aquilo que nos faz ser vivo, tudo aquilo que me faz ter razão, tudo aquilo que me faz ter a certeza do que eu fiz, tudo aquilo que me faz ser o melhor, tudo aquilo que me faz me sentir importante, faz com que talvez outras pessoas tenham sido machucadas por mim. Eu tive certa feita um patrão que ele disse assim para mim, cara, enquanto você for bonzinho, você nunca vai subir na vida. Eu falei, como assim? Ele, cara, as pessoas servem de trampolins para você subir. As pessoas são escadas para você subir, olha onde eu estou. Eu falei, se for para subir desse jeito, eu não quero. Se for para estar aí desse jeito, eu não quero. Por quê? Porque isso não é para mim. E aí agora eu quero que você faça, por favor, uma reflexão de tudo isso que a gente está vivendo. Eu quero que você faça uma reflexão, por favor, minha irmã. Traz lá 12:23 para mim. Eu quero que você fixe isso na sua vida, do que Jesus falou. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Mais um, por favor, minha irmã. Em verdade, eu lhe digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Sabe por que às vezes a gente está muito sozinho? Porque a gente está vivo, gente. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque a gente está vivo, gente. Sabe por que às vezes o nosso relacionamento não está dando certo? Porque a gente está vivo, gente. A gente precisa morrer, cara. E a gente viu isso no exemplo daquele que nós falamos que é o nosso Senhor. Aquele que morreu, e morreu por nós, por amor a nós, que está sujeito a hoje morrer por seu eu, para que hoje outros tenham vida, por favor.
Por favor, de alguma forma, se eu vou perguntar, não quero que você mostre para mim nem para ninguém, não. Você hoje, que está disposto a de verdade, falar assim, cara, eu estou muito vivo, eu estou disposto para morrer para o meu eu hoje, para que outros que estão vivos possam morrer. Eu fui pregar em Pernambuco, e aí está lá no São Paulo, que não sei o que, e me deram a oportunidade de pregar, e eu comecei a falar assim, que eu falei, queridos, eu quero falar algo para vocês. Eu não quero falar aqui que Jesus vai te prosperar, que Jesus vai te dar casamento, e nada disso não. Eu quero te convidar aqui hoje para você, aquele que quer morrer, vem aqui na frente, todo mundo. Por quê? Porque você precisa morrer, porque do teu jeito está dando errado até hoje, então é necessário você morrer. Para quê? Para que do jeito dele as coisas possam mudar. E até quando a gente vai viver nisso, vivo? Gente, passa semana, passa ano, passa mês, e a gente não aprende de quê? Eu preciso morrer. Onde que está o mistério e a solução para o meu relacionamento, para o meu namoro, para o meu noivado, para o meu casamento? Eu preciso morrer. Por quê? Porque eu decidi amar a outra pessoa. E o amor me faz tirar toda a razão, me faz perder todo o direito. Por quê? Porque eu estou morto. Morto não sente dor, morto não se decepciona, morto não se sente traído. E foi isso que Jesus fez. Ele falou, cara, deixa eu morrer, cara. Por quê? Porque outros precisam ter vida. Porque se eu ficar vivo, outros podem morrer eternamente. E é nisso ele, Pai, por favor, que não seja feita a minha vontade de ficar vivo, mas que seja feita a sua, que me enviou para que eu morresse, para que outros tivessem vida. Se você realmente... Hoje eu estava conversando com um rapaz que congregou com a gente na outra igreja, e eu estava falando com ele, eu falei, cara, você não ouviu falar de Jesus, como infelizmente a grande maioria. Você experimentou, você conheceu Jesus, cara. Você esqueceu que o céu e o inferno é de verdade, irmão? Aí ele parou assim. Falei, tu sabe qual é o dia que tu vai morrer, cara? Aí ele, não. Falei, se você morrer agora, tiver um infarto agora, tu vai pro céu ou pro inferno? Aí ele, pro inferno. Eu falei, irmão, não é um mês não. É uma eternidade. Por que que você está esquecendo de tudo aquilo que você sabe que é verdade? Por prazeres momentâneos, cara. Às vezes a gente tem a Bíblia, a gente lê a Bíblia e parece que tudo aquilo que a gente leu a gente esquece. Por quê? Aonde está o segredo? Em verdade te digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele sozinho. Mas se morrer, dará muitos frutos. Na campanha para vereador, eu juntava com alguns amigos, eu falava assim, pô cara, vem com a gente, caminha com a gente. E eu tinha uma convicção muito certa daquilo que eu estava ouvindo Deus falar. Aqueles que falam que se mistura. Em certa feita, eu falei para essas pessoas, eu falei, cara, eu não quero ganhar sozinho. É muito ruim você ganhar e para chegar no topo, você decepcionou, você machucou muita gente. E aí você ganhou e você está lá, ganhei! 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 Eu perdi. Por quê? Porque para mim ganhar, eu machuquei muita gente. Por quê? Porque para mim ganhar, eu decepcionei muita gente. Por quê? Porque para mim ganhar, eu abandonei muita gente. E agora, eu estou no topo, mas eu não tenho ninguém para comemorar a vitória comigo. Por quê? Porque aquele que não morre, continuará ele só. É noite da gente morrer, gente. De verdade. Morrer por esses pensamentos impuros. Morrer por esses desejos impuros. Morrer por essas vontades impuras. Eu costumo dizer que a gente não. Muitas das vezes
Às vezes o cara é pego roubando, o pessoal tem que matar. Eu falo, é mesmo? Então quem é pego roubando tem que matar? Tem que matar! Em alguns lugares que eu vou falar assim, gente, eu posso orar por ladrão morrer? Aí todo mundo fica me olhando, eu falei, mas deixa eu te falar algo. A Bíblia fala que aquele que não entrega seus dízimos e ofertas são ladrão. Você está roubando contra aquele que te ama e deu tudo para você. Eu posso orar pelos ladrões morrer? Aí o pessoal, peraí. E eu falo, quanto que vale uma vida? Tem um pessoal que fala, não, ladrão bom é ladrão morto. Eu falo, cara, porque você nunca entrou numa comunidade, nunca viu um cara que se converteu e largou completamente a vida do crime. Ladrão bom não é ladrão morto, ladrão bom é ladrão convertido a Jesus. Por quê? Porque ele sabe de tudo aquilo que ele vivia, ele sabe de tudo aquilo que ele praticava, e quando ele descobre que ele tem que morrer para quem ele era e passa a viver uma nova vida, acabou. Porque o que é o batismo? É a morte do velho homem ou da velha mulher para que se levante um novo homem com uma nova história. Só que eu descobri algo, pastor Fábio. O miserável do Marco tenta ressuscitar todo dia. Todo dia. Se eu pudesse, Belinha, eu me batizava todo dia. Morre, velho Marco. Morre, velho Marco. Por quê? Todo dia ele tenta ressuscitar. Será que é só comigo isso? E é muito difícil matar o nosso eu, gente. Não é fácil. É muito difícil quando você descobre e experimenta de Jesus, e quando você diz que é uma realidade, quando ele fala assim, quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Não tem evangelho, Tardelli, sem o negue-se a si mesmo, meu amigo. Não existe cristianismo sem cruz. Que a gente tem se esquecido disso, cara. A gente tem evitado fazer muitas coisas. Por quê? Porque a gente está com muito compromisso. A gente está muito vivo, gente. A gente não tem jejuado mais. A gente está muito vivo. Eu queria convidar a todos nós hoje para morrer, cara. A gente precisa morrer para que outros tenham vida. A gente precisa morrer para que casamentos que estão morrendo possam voltar a viver. Eu me lembro um dia na mesa, Lohan, a gente lá em cima, e Deus te deu até uma canção. E você estava passando por uma experiência, por algo que você chegou em casa depois daquilo e você resolveu. E você falou, uau, cara. Falei, e aí, cara? Você, cara, só foi eu morrer. Por favor, gente. Quem quer morrer hoje? De verdade. Para que talvez seu filho tenha vida, seu marido tenha vida, a sua mãe tenha vida, o seu melhor amigo tenha vida, o seu patrão tenha vida, aquele que te persegue, cara, chato. E você está muito vivo. E tudo aquilo que ele faz com você, você retribui, cara. Em vez de negar a si mesmo, morrer e amar, para que ele tenha vida eterna igual você. Não há uma vida eterna se não houver uma morte.
Eu queria te convidar a você fechar seus olhos. Eu queria que você fizesse uma breve reflexão de tudo aquilo que nós já sabemos. Ele não merecia estar naquela cruz. Ele não merecia estar naquela cruz. Ele não fez nada para estar naquela cruz. E talvez você não mereça estar passando o que você está passando. Talvez você não fez nada. Talvez você seja o certo ou a certa, como ele. Mas ele ensina que a nossa morte, ao terceiro dia, pode trazer vida. E o mais incrível é que essa morte, ela gera perda no inferno. Daquilo que talvez o inferno soubesse, você achasse que tinha ganho. Essa morte te traz conquista no mundo espiritual, aonde você vivo jamais iria conseguir conquistar. Espírito Santo, por favor, eu te peço que o Senhor venha trazer à memória agora a mente dos seus filhos. Por favor, Espírito Santo, para aquilo que eles precisam morrer hoje, por amor, e talvez por amor até por quem não merece ser amado, por quem está maltratando, está magoando, está aborrecendo. Que o Senhor Jesus, o Senhor morreu por todos. O Senhor morreu por até aqueles que te açoitavam. O Senhor morreu por um ladrão que experimentou o paraíso e estava na mesma situação, Senhor, vivo. E aí o Senhor falou para ele, quando tu morrer, você precisa morrer aí, cara. Para quê? Para que você venha entrar no paraíso. Por quê? Porque você está vivo. O segredo está na morte. O segredo está na morte. A morte das nossas vontades, a morte dos nossos desejos, a morte dos nossos sonhos. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E os sonhos dele, Marco, são muito maiores e melhores que o nosso. Então, se eu morro, e eu acredito fielmente nisso, por quê? Porque um dia eu experimentei e dei certo, e deu certo. Por favor, poderoso Espírito Santo, o Senhor traga lembrança dessas pessoas, da onde o Senhor tirou elas um dia, e quando elas experimentaram morrer, Deus, negaram o seu eu, e elas reconheceram o Senhor como a vida delas, como Senhor sobre a vida delas, o quanto a vida delas mudou, foi transformada. Mas por quê, Pai? Porque naquele primeiro momento precisou morrer, e elas voltaram completamente transformadas. Por favor, Espírito Santo, nos traga a lembrança todas as vezes que nós morremos e que deu certo. Todas as vezes que nós abrimos mão e ficamos calados e que deu certo. O segredo está nisso. O segredo está orar para aqueles que nos perseguem. Para quê? Para que eles conheçam a vida. A vida, Marco, de estar certo? Não, a vida é eterna.
Por quê? Porque um dia aquele que nos persegue, como Saulo, se um dia experimentarem o Senhor, se um dia eles te conhecerem, ouvirem da sua voz, eles mudam, Jesus. E o meu patrão que perseguia não me perseguirá mais. E o meu marido que me traía não me trairá mais. E a minha mulher que só me trazia problema não me trará mais. E o meu filho que ninguém aqui achava que dava jeito, ele terá jeito. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Mas venceu como? Venceu morrendo. Senhor, que seja uma noite de morte. Por favor. Senhor, orarei hoje aqui em cima desse altar como eu oro. Senhor, que seja uma vida de morte para o David Lucas, que seja uma vida de morte para o Derek e Mateus, que seja uma vida de morte para a Rosilene, minha mãe, que seja uma noite, Senhor, meu Pai, de morte para o meu irmão, para minha irmã, para os meus sobrinhos, Senhor. Por favor, Senhor, encontra eles como o Senhor encontrou Saulo e mata eles, Jesus. Tira a visão, Deus, para eles acharem e verem e se acharem certo com razão de alguma coisa. Só não permita eles irem para o inferno, meu Pai. Por quê? Porque a morte em ti me traz vida, e a morte sem o Senhor me traz uma morte eterna. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, A morte. e oprimido ele foi, afligido, como um cordeiro mudo levou as iniquidades, e pelas suas